Olá, meus amigos do Química Objetiva e também você que está assistindo esse vídeo. Nessa aula a gente vai estudar a última função inorgânica obrigatória no ensino médio, que são os óxidos, tá bom? Veremos nessa aula a definição, classificação e nomenclatura. Então vem comigo aí. Começando pela definição, o que são óxidos? Óxidos são compostos binários, onde o oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Então os óxidos têm duas características básicas, pessoal. Primeiro, são um composto binário, formado o quê? Por dois elementos químicos. Professor, se tiver 3, 4, 5, não é óxido. No máximo, 2. Na verdade, tem que ser 2, né? Dois elementos químicos. E um desses elementos químicos, obrigatoriamente, é o oxigênio. E ele tem que ser o mais eletronegativo. Ninguém pode ser mais eletronegativo do que ele. Quem estiver ligado tem que ter uma eletronegatividade menor. Lembrando a tabela periódica, pessoal, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. O primeiro de todos é o flúor. Então, o oxigênio pode se ligar com qualquer um, com exceção do flúor, será óxido, desde que seja binário também, tá bom? Então, vamos ver uns exemplos aí de óxidos para vocês verem se gravaram bacana a informação. Vamos lá, CO2. Aqui é um óxido, sim, porque temos um composto binário, carbono e oxigênio, dois elementos químicos, e o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Outro exemplo, N2O5 é um óxido? Sim, porque nós temos dois elementos, nitrogênio e oxigênio. Beleza? E o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. A eletronegatividade eles são bem próximos, mas o oxigênio ainda ganha. A água, pessoal, tão conhecida a água é um óxido. Por quê? Nós temos dois elementos, hidrogênio e oxigênio. E o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. O CaO, temos dois elementos, cálcio e oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o cálcio. E o último exemplo, Mn2O7. Nós temos dois elementos, oxigênio e manganês. E o oxigênio é mais eletronegativo que o manganês. Então, todos esses são exemplos de óxido. A única observação que te dá é essa, tá, pessoal? Quando o oxigênio estiver ligado ao flúor, não é o que? Óxido. Apesar dos dois aqui serem compostos binários, temos os dois elementos químicos, oxigênio e flúor, esses compostos aqui perdem uma das definições do óxido, que é o que? O oxigênio ser o mais eletronegativo. Aqui não, aqui quem é o mais eletronegativo é o flúor, tá bom? Então esses dois casos aqui não são óxidos, porque perde a característica da eletronegatividade. Então cuidado, sempre cai em questão essa pegadinha aqui, tá? Então vamos seguindo agora, vamos ver a classificação e a nomenclatura. Pessoal, de acordo com a classificação do óxido, nós vamos ter um tipo de nomenclatura. Existem três tipos de óxidos. Óxidos considerados iônicos, moleculares e existe o covalente. O covalente, pessoal, não é dado no ensino médio, mas existe. Então, se você tiver interesse, procure. Eu vou trabalhar só os que são obrigatórios, iônicos e moleculares. Então, vamos lá. Começando com a classificação dos óxidos, nós temos os óxidos chamados de íons. Quando é que vai ocorrer óxidos iônicos? Quando a gente o quê? Tiver o oxigênio ligado a átomos de metais. Então, quando tiver oxigênio ligado a metais, nós temos óxidos iônicos. Vamos aos exemplos aqui. E de acordo com esse exemplo, a gente vai ter a nomenclatura. Como é que vai ser a nomenclatura de óxidos iônicos, pessoal? Vai ser o seguinte. Óxido mais D mais nome do elemento mais NOx, se necessário. O que pega é o seguinte, galera. É essa parte aqui. NOx, se necessário. Peço que vocês coloquem um asterisco aí. Por quê? Porque esse NOx, se necessário, é assim. Vai depender do metal que o oxigênio está ligado. Se o metal tiver o que? NOx variável, pessoal, você vai ter que o que? Colocar. Se ele tiver NOx fixo, você o que? Não precisa colocar essa última parte aqui. Não precisa colocar o NOx dele. Agora, se o NOx dele for variável, você vai ter que colocar essa última parte aqui. Você não entendeu, né? Vamos agora um exemplo, você vai ficar mais claro. Vamos lá. MnO7. Temos ali um óxido, tá bom? Qual o metal que o oxigênio está ligado? É o manganês. O manganês tem NOx variável? Tem, galera. O manganês tem mais de um tipo de NOx. Então, como ele tem mais de um tipo de NOx, essa última parte vai entrar. Então, vai ser óxido D, mais nome do elemento, mais NOx, se necessário. Nesse caso, é. Como ficaria a nomenclatura dele, pessoal? Óxido de manganês 7, tá bom? Essa parte aqui do NOx, se necessário, é exatamente esse algarismo romano que você vai colocar. O NOx do manganês aí, no caso, é 7. Por que é 7? Tem que ser mais 7 aqui. Porque o resultado tem que dar o quê? 0, pessoal. O oxigênio nos óxidos sempre é menos 2. Menos 2 vezes 7 dá menos
14. Mais 7 vezes 2 ia dar mais 14. Mais 14 com menos 14 ia dar o quê? Ia dar 0. Então, o NOx do manganês é mais 7. Aí você tem que colocar esse NOx aqui para a sua nomenclatura ficar correta, tá bom? Outro exemplo que precisa, pessoal, do ferro. A gente sabe que o ferro tem NOx 2 positivo e 3 positivo. Nesse caso aqui, nós temos o ferro com NOx o quê? 2 positivo, tá bom? NOx com 2 positivo. E o oxigênio tem NOx o quê? 2 negativo. Isso dá igual a 0, que o composto é iônico, tá? Como ficaria a nomenclatura? Óxido de ferro 2, tá bom? Aqui também foi necessário usar o quê? A última parte. Outro exemplo aqui, pessoal, óxido de ferro 3. Assim que vai ficar a nomenclatura. Por quê? Porque esse 3 aqui? Porque é necessário, porque o ferro tem NOx mais 2 e nesse caso aqui, ó, mais 3, tá bom? Aí você utiliza essa última parte. Se o NOx for fixo, não precisa, como esses dois casos aqui, ó. O cálcio, temos ali um óxido onde a gente tem um metal cálcio. Como o cálcio ele é o que? Um metal alcalino, de metais alcalinos tem NOx fixo, que é o que? Mais 2. Então, como o NOx dele é fixo, você não precisa colocar a última parte. Então, fica o que? Óxido de cálcio. Simplesmente isso, tá bom? Outro exemplo que não precisa, óxido de sódio. Como a gente sabe, o sódio é um metal alcalino. O NOx dos metais alcalinos é mais 1. Então, você coloca simplesmente óxido de sódio, tá? Então, cuidado, tá? Só é necessário quando o metal ele tiver o quê? O NOx variável. Quando o NOx for fixo, você não precisa colocar essa última parte aqui, certo? Vamos para o último tipo de óxidos, que são o quê? Os óxidos moleculares. Quando a gente vai ter óxidos moleculares? Quando o oxigênio está ligado a átomos de metais, tá? Então, se tu vê o oxigênio ligado a metal, é óxido molecular. E também oxigênio ligado a hidrogênio, tá? Também é óxido molecular, como exemplo da água. Então, vamos ver como vai ficar a nomenclatura, tá? A nomenclatura vai ficar prefixo mais óxido de prefixo mais nome do elemento. Então, vamos lá. Os prefixos, galera, é para indicar a quantidade que você tem de oxigênio e de metais, tá? Você precisa colocar, se tu tem 2 oxigênios, tu vai colocar aqueles prefixos que a gente conhece, di, tetra, entendeu? E assim por diante. Então, vamos aqui a alguns exemplos, tá? N2O5. Então, como é que vai ficar o nome dele? Pentóxido de hidrogênio. Por que esse pente? Pente de quê? 5 átomos de oxigênio, pente, né, o prefixo mais óxido, pentóxido, mais esse dia é de quê, pessoal? Você tem 2 nitrogênio, então de nitrogênio. Então você coloca. Quando tiver mono, pessoal, você nunca vai colocar para o nome do elemento, mas na química geralmente se coloca para o óxido, tá bom? Outro exemplo aí, NO2. Como vai ficar a nomenclatura, pessoal? Dióxido de hidrogênio. Por que esse di? Di para dizer que tem 2 oxigênio, D mais nitrogênio, tá? Poderia o professor de vocês colocar o mono aqui antes do nitrogênio, mas geralmente o mono na química é omitido. Mas se o professor de vocês pedir, vocês podem colocar mais a palavra mono, tá? Coloca o mono antes do nitrogênio. Então, poderia ficar dióxido de mono nitrogênio. Aí vai o professor, mas geralmente se omite o mono na química. Outro exemplo aí, galera. NO. No caso, a gente vai ficar o quê? Monóxido de nitrogênio. Tá? Como eu falei para vocês, o mono a gente coloca sempre oxigênio, mas quando é para o elemento que ele está ligado, no caso a metal, a gente não coloca mono. A não ser se o seu professor quiser, e você coloca o mono antes do nome. E o último exemplo aqui, N2O5. Como ficaria a nomenclatura? Monóxido de hidrogênio. Tá? Mono para indicar que a gente tem apenas um oxigênio, di para indicar que a gente tem 2 nitrogênio e pronto. Monóxido de nitrogênio, tá bom?